Salve, salve nação, comece a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui em mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. E o nosso bate-papo de hoje é o que está na moda, é o jejum intermitente. Tá? E a dúvida foi postada no nosso site começaemagrecer.com.br. Dá uma passada lá para você conferir, tem bastante coisa, não só sobre low carb, mas sobre emagrecimento em geral. A dúvida foi postada no site pela Patrícia, não me deu o sobrenome, então se ela estiver vendo aí, obrigado Patrícia pela participação. E é sobre a combinação entre jejum intermitente e dieta low carb. Vou dar um prólogo da dúvida, porque justamente no site eu coloquei assim, o título era jejum intermitente só para praticantes de low carb. Então isso deve ter despertado a dúvida na Patrícia. Então ela escreveu o seguinte: jejum intermitente só pode ser feito por praticantes de low carb? Provavelmente induzida pelo título do artigo. Bom, vamos lá, Patrícia. Não necessariamente. Tá? Na verdade, qualquer pessoa em qualquer processo de emagrecimento pode fazer o jejum intermitente. Porém, o jejum intermitente, ele parece que ele foi inventado, entre aspas, para os praticantes de low carb, porque quando associado à dieta low carb, tem todas as vantagens do mundo. E eu vou citar aqui quais são essas vantagens. Então, a primeira vantagem para o praticante de low carb, lembrando que se a pessoa está fazendo, aliás é importante eu contextualizar isso antes, lembrando que se a pessoa está fazendo low carb da forma correta, ela vai tender a entrar num estado chamado cetose, que é onde você deixa de usar a glicose como teu combustível principal, e isso tem uma implicação importante numa das vantagens do jejum intermitente para praticantes de low carb. Então você deixa de utilizar essa glicose como combustível e você vai passar a utilizar corpos cetônicos, que são fruto da degradação da gordura. Grosso modo, vai funcionar da seguinte forma: quando você entra em cetose, a gordura que você está ingerindo na dieta, você vai utilizá-la como energia. Quando você acabou de utilizar essa gordura como energia, ao invés do teu corpo pedir mais nutrientes, tá, o teu corpo vai começar a utilizar a gordura corporal como combustível. Lógico que mais tarde vai bater a fome, ele vai pedir mais nutrientes, e essa é uma outra vantagem do jejum da low carb associado ao jejum intermitente, que é o controle da fome, vou falar sobre isso já já. Então o que acontece é que o seu organismo, ao longo do tempo, ele se prepara, grosso modo, para usar a gordura como combustível. E isso dá a primeira vantagem do jejum intermitente para os praticantes de low carb, é a redução do risco de hipoglicemia. Tá? Então, quando você está numa dieta convencional e você fica muito tempo sem comer, o teu corpo não tem muita reserva de glicose. Então, você pode ter uma crise de hipoglicemia e desmaiar, por exemplo. Dentre outros motivos, esse é um dos motivos pelos quais eu não sou muito a favor da pessoa que não está fazendo a low carb ou não está fazendo uma dieta cetogênica, faça jejum intermitente. Apesar do que mais para frente eu vou citar algumas vantagens do jejum intermitente, seja lá qual for o processo dietético, seja low carb ou uma reeducação alimentar convencional. Isso nos leva ao segundo ponto, a segunda vantagem do jejum intermitente para o praticante de low carb. À medida que vai passando o tempo, ele se encontra cetoadaptado, ou seja, ele já está apto a utilizar essas cetonas como combustível. Então, o praticante da low carb, ele consegue fazer atividade física num ótimo nível, mesmo se ele não tiver ingerido nada, se ele estiver em jejum. Tá? Isso é uma coisa que eu vivenciei na pele. Me lembro até hoje qual foi a minha experiência com jejum intermitente e atividade física. Simplesmente, no primeiro dia, porque na época eu fazia uma atividade física muito pesada, era quase 2 horas de musculação, mais atividade aeróbica e, tipo assim, como eu sempre falo aqui, sempre forçando meus limites, então era uma coisa bastante exigente. Então, logo depois que eu tinha começado uma low carb, estava certo adaptado, vou começar a fazer atividade aeróbica em jejum. No primeiro dia, tá, eu me senti um pouco tonto, vi um pouquinho, um princípio de teto preto quando eu estava na esteira. Tá? Isso é esteira depois de 1 hora e cacetada de musculação, que era o que eu fazia na época, bons tempos. E aí, mas passou o tempo, que eu já passei por essa experiência inicial, eu não tive mais problema nenhum, nem com desempenho. E esse é um ponto que a pessoa que não está na low carb pode ter problema com o desempenho, porque o corpo dela está precisando da glicose como combustível, especialmente se for atividades anaeróbicas. Tá? E eu vejo aqui bastante gente acaba tendo problema quando vai treinar em jejum, ou mesmo aeróbico em jejum, porque a pessoa não pode forçar tanto. Porque se ela acabar forçando, ela pode precipitar uma crise de hipoglicemia ou mesmo não ter energia para completar os exercícios. E a tendência é que isso não aconteça na low carb justamente porque o teu corpo está adaptado
E na hora que ele precisa de energia, a energia está ali, naquele pneuzinho que você ainda tem e está procurando queimar. E agora, disparado, a melhor vantagem do jejum, de estar numa dieta low carb e associar ao jejum intermitente, que é o controle da sua fome. Então, vamos recapitular aqui rapidinho como é que funciona o controle da fome. O controle da fome está muito relacionado aos níveis de insulina circulante. E quando você está numa dieta low carb, a insulina está lá embaixo. Então, por diversos mecanismos, seja a insulina em excesso, ela sabota a mensagem que o outro hormônio chamado leptina mandaria para o seu cérebro, dizendo assim mais ou menos: ô cérebro, ó, para de comer que você já comeu o suficiente. E quando você tem muita insulina circulante, ou seja, está comendo muito carboidrato, o que pode acontecer numa dieta convencional, esse sinal da leptina não chega no cérebro. Ou seja, você come e você está com fome de novo. Tá? Isso é muito comum. Quem come carboidrato em excesso sabe disso. Você come um sorvete, você está pronto para comer sorvete de novo. E quando sua dieta predomina em carboidrato, você não tem tanta... a gordura, que todo mundo tenta cortar, e a proteína perdem um pouco de espaço. E a gordura e a proteína são saciantes, ao contrário do carboidrato, que o carboidrato faz você comer mais e mais e virar uma reta escavadeira insaciável. Isso também tem que levar em consideração o fato que o carboidrato, ele é dos 3 macronutrientes, ele é mais facilmente digerível, ele é absorvido assim, num pulo e já está na corrente sanguínea, já bota a glicose lá nas alturas, já bota a insulina lá no alto e a insulina vai prover todos os efeitos dela. Sem contar que se você comer gordura junto com esse carboidrato, pelo sinal que a insulina vai dar para as tuas células absorverem essa gordura, a gordura vai ser armazenada rapidinho. Tá? Coisa que não vai acontecer num ambiente de baixa insulinemia, que é justamente o que acontece na dieta low carb. Então, em resumo, quando você está na dieta low carb, a tua fome está sob controle, você está comendo coisas saciantes, você está deixando de sabotar os sinais que teu organismo está mandando que você já comeu o suficiente, você passa tranquilo. Então você fica lá, você está fazendo jejum, pode até sentir uma vontade, uma fomezinha, coisa do tipo, mas você passa tranquilo. Ao contrário do que se você está comendo uma quantidade considerável de carboidrato e você resolve fazer um jejum, vai ter que entrar na jogada aí um fator chamado força de vontade, que quando bate a fome nem todo mundo tem. Aliás, a imensa maioria não tem. Tá? E aí você começa a ter aqueles pensamentos paranoicos, preciso comer alguma coisa, tô com fome, não sei o quê. Vai fazer um jejum desse jeito quando você não está numa dieta low carb. Então você vê que o casamento low carb, jejum intermitente, ele é feito para durar. Vamos ser felizes para sempre, porque um complementa o outro. Tá? E aí você tem todas as vantagens do jejum intermitente em si, de uma forma mais otimizada. Mas como eu falei no começo, Patrícia, nem tudo é ruim para quem resolve fazer jejum intermitente, para quem consegue vencer esses fatores, lidar com esses fatores que eu citei e está numa dieta convencional. Tá? Então, algumas vantagens, por exemplo, o jejum intermitente, ele reduz a tua janela de alimentação. Então, por exemplo, se você faz um jejum e consegue fazer um jejum intermitente de 16 horas, você vai ter 8 horas para comer as coisas que você vai comer, ao invés de ter 24 horas. Entendeu? O que, de certa forma, é positivo, que mesmo você comendo coisas que não saciam tanto a tua fome, é impossível numa janela de 8 horas você comer a mesma coisa do que você comeria numa janela de 24. Então, necessariamente, a quantidade de calorias que você vai comer vai reduzir. Não é uma coisa tão eficiente, tá? Naquele momento você não vai estar queimando gordura, tá? Provavelmente não vai estar... No jejum até vai, mas aí você ainda precisa queimar suas reservas de glicogênio para começar a queimar gordura na hora do jejum. Mas naquele momento que o praticante da low carb estaria consumindo gordura, você vai estar consumindo carboidrato, depois disso, quem sabe, você vai começar a consumir gordura. Tá? Então não é uma coisa mais eficiente, mas com certeza é melhor do que ter uma janela de alimentação de 24 horas aí liberada e você pode comer o que você quiser. Então, pela restrição do tempo, você acaba fatalmente ingerindo menos. Entretanto, é preciso ter um cuidado porque tem gente que vai compensar, tá? E que termina o jejum e está com tanta fome que vai atacar de coisa absurda. Então você precisa, aí vai entrar força de vontade de novo e precisa ter moderação e você fazer uma refeição equilibrada, tá? O que é mais fácil fazendo quando você está na low carb, porque na low carb as coisas se equilibram automaticamente. Então eu vivenciei isso quando eu fiz low carb, porque eu não consegui extrapolar minhas calorias. Por quê? Sacia. Você não consegue comer. As coisas são muito, entre aspas, empanzinantes. Tá? Batem e topem.
tá? E aí você não consegue passar do teu limite. Até consegue, mas muito pouco, tá? Coisa que numa dieta convencional você consegue com facilidade. E por fim, um fator importante no jejum intermitente, que é uma das finalidades do jejum intermitente, é a desintoxicação do teu organismo. Então, você garante naquele momento que você está fazendo jejum que você pelo menos não está botando porcaria para dentro. Isso dá oportunidade do teu organismo se livrar de toxinas, resíduos, etc. Que isso funciona mais ou menos como um fluxo. Tá? Quando você está ingerindo porcarias, você não está eliminando outras porcarias, você está acumulando porcarias. Então, quando você dá esse espaço para o teu organismo se desintoxicar, você tem uma das grandes vantagens do jejum intermitente. Tá? E isso vai acontecer tanto na low carb, embora a quantidade de porcarias que você ingira na low carb seja menor, quanto numa dieta convencional que você está comendo de tudo. Tá? Você dá a oportunidade do teu organismo eliminar essas coisas e associado ao fato 1, ao fato de você ter uma janela menor, que óbvio você tem que controlar a quantidade do que você está ingerindo, e isso pode trazer benefícios para você no que tange ao emagrecimento. Mas, frisando novamente, o casamento low carb, jejum intermitente, é feito para durar, entendeu? São feitos um para o outro e é a forma mais eficiente e otimizada de fazer as coisas acontecerem como você quer. Só para a gente encerrar aqui um detalhezinho que eu esqueci sobre a questão da desintoxicação em si. Esse é um dos motivos, eu quero deixar o alerta aqui, porque esse é um dos motivos pelos quais muita gente confunde. Aliás, muita gente se sente mal quando começa a fazer uma dieta mais nutritiva ou mesmo quando faz um jejum intermitente. Porque as porcarias que existem nesses alimentos aí, principalmente os industrializados, coisas do tipo, essas coisas viciam, tá? E criam muitos resíduos tóxicos, grosso modo, tá? Isso aqui é um exemplo assim, deixa eu definir isso aqui. É um exemplo mais global, assim, mais genérico do que acontece grosso modo, tá? Bem grosseiro. Então você está ingerindo essas coisas, essas toxinas, resíduos estão se acumulando. E aí quando você dá um intervalo para você se desintoxicar, ou faz um jejum intermitente, ou passa a comer coisas mais saudáveis, você dá espaço para o teu organismo eliminar essas toxinas. Só que você vai se sentir mal fazendo isso. E essa é uma das razões pelas quais, além de vício, coisa do tipo, na primeira semana da low carb é um inferno, as pessoas se sentem mal, tá? E infelizmente uma das formas de você aliviar isso é você comendo as porcarias de novo. Porque aí você para de eliminar, expulsar essas coisas das células para cair na corrente sanguínea e causarem essa sintomatologia, tá? Para botar mais coisa para dentro e continuar o ciclo. Só que aí você nunca vai sair dele. Então, felizmente também eu vejo muita gente que passa dessa primeira semana da low carb e se sente bem como não se sentia há muito tempo. Ou seja, é preciso passar pelo purgatório para você chegar no paraíso. E isso muitas vezes, esse estado de você estar se sentindo mal, isso é confundido com fome. Aí a pessoa come e melhora. E era fome mesmo. Quando na verdade era só parte do processo natural de desintoxicação que faz a pessoa se sentir mal justamente pela presença de tanta porcaria no sangue, grosso modo. Tá? E se não passar por isso, você vai ficar preso nesse ciclo pro resto da vida. Então, basicamente é assim que a desintoxicação funciona. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Patrícia, espero ter esclarecido a tua dúvida. Lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui no botão. Se você tem alguma dúvida que você queira ver discutida aqui, é só postar aqui nos comentários, eventualmente eu faço um vídeo a respeito. Aliás, vocês da audiência, lógico que eu tô sempre em busca de assuntos, mas vocês da audiência é que alimentam aqui os assuntos que eu trago aqui para discutir. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, que eu faço um acompanhamento, o meu programa de 30 dias está aí, está aberto para quem quiser participar. Eu também presto consultoria individual para corrigir os seus erros e fazer você andar rumo ao seu objetivo. O e-mail vai aparecer aqui embaixo agora, é consulta@começaemagrecer.com.br e manda um e-mail para mim que eu esclareço tudo, valores e como funciona com mais detalhes, etc. E eu vejo você no próximo vídeo.
O celular tá com uma posição tão boa que eu não quero tirar.